Opa, salve, salve! Todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, me chamo Luciano, canal Cronos Trader. Seja muito bem-vindo a você que está encontrando o canal aqui pela primeira vez. Lembrando, pessoal, vocês aí que estão chegando pela primeira vez, tem uma playlist aí no canal aí que vocês vão conseguir encontrar todo um conteúdo para vocês poderem aprender a operar o mercado utilizando Price Action. Tem uma série de estratégias aí baseadas em Price Action, atenção ao gatilho real, ok? E aos demais conteúdos também, por quê? Vamos entrar aqui hoje, pessoal, para poder ver uma paradinha, que é quando eu devo comprar, quando eu devo vender. É o maior problema. Às vezes a pessoa fala, tem que comprar. A pessoa vai lá e faz uma compra em função de uma região, de algum sinal que para ela é um sinal de compra. Ela faz a compra, porém ela não entende que o mercado às vezes pode ter revertido a tendência. Então vamos entrar em uns detalhes aqui para que você possa entender quando que nós devemos pensar em compra ou pensar em venda. Obviamente que o mercado, em se tratando de price action, tudo são topos e fundos, desde o candle às estruturas terciárias, secundária ou primária. No canal tem aí a respeito das três tendências, pessoal, que é tendência primária, secundária e terciária. A tendência terciária, para ficar mais simples, são essas tendências que sobem em euforia ou que descem em colapso. Essa é a tendência eufórica e essa é uma tendência de colapso. A tendência secundária ela é formada por tendências de colapso e euforia. Então, observamos aqui de forma bem simples, estou aqui no mini índice, tá? Só para poder pegar alguns exemplos aqui, ó. Então, eu observo que o mercado ele vai fazendo topos e fundos aqui, ó, ascendentes, e essa é uma tendência terciária, até que ele chega em determinada região, rompe um topo, tá vendo? Ó, tem um topo aqui, ó. Existem vários topinhos nessa descida? Existem, e existem os topos que são movimentos maiores. Se traçarmos aqui uma linha de tendência de baixa, obviamente que neste campo o mercado já rompeu essa linha de tendência de baixa. Então ele pode estar vindo buscar uma outra linha que está vindo lá de cima? Provavelmente. Mas a questão é, a partir do momento que o mercado começa a romper uma linha de tendência, significa que também ele está rompendo vários topos envolvidos na situação. E quando ele rompe um topo, que para nós aqui visualmente ele tem uma movimentação diferente, a gente observa que aquele topo teve uma movimentação onde o preço segurou, ele teve uma boa pernada, né, por assim dizer. Então, existem topos aqui, sim, com pernadas pequenininhas. Isso aqui na verdade é a tendência terciária. Uma tendência secundária, ela precisa que tenha esses movimentos maiores, beleza? Como aqui, ó, movimento secundário, perfeito? Então, dito isso, vamos aprofundar um pouquinho sobre quando eu devo comprar, quando eu devo vender. Então, só de mostrar aqui já dá para sinalizar, olha, rompeu um topinho aqui interessante. Então, se o mercado subiu em euforia, quando ele voltar no tempo, esses topos que estão atrás, que foram rompidos, eles se tornam pontos de possível inflexão. Como disse aí, tem vídeo a respeito disso daí, que são pontos de teste. Então, se o mercado chega numa região de teste desse topo aqui rompido, obviamente que ele pode sinalizar uma compra para a gente aqui. Então, vamos seguir o mercado, pessoal, utilizando uma linha horizontal. Mostrar para vocês como é muito simples. Pega uma linha horizontal. Pode ter mais de uma? Sim, você pode ter mais de uma linha horizontal, sem problema nenhum. Para que vai me servir essa linha, Luciano? Para você acompanhar topos e fundos, obviamente. Por exemplo, vamos pegar esse mercado aqui, ó. Vou botar no tempo gráfico que eu opero. Eu opero no tempo gráfico de 1 minuto, beleza? Então vamos acompanhar o que o mercado fez apenas com uma linha. E aí o segredo morre. Por que que morre? Porque se o mercado são topos e fundos, e os topos e fundos é quem diz para mim a tendência do mercado, obviamente, que se romper um topo ou um fundo, eu posso obrigatoriamente começar a pensar em vendas. Existem as três tendências? Sim. Então, uma tendência secundária, ela vai ter essa arranhadura aqui que o pessoal chama de ruído. Eu não chamo de ruído, pessoal. Essa movimentação ela é extremamente importante para eu descobrir o final dela também. Se ela desce em topos descendentes, obviamente que quando ela rompe um topo desse, ela sinaliza para a gente que ela pode estar revertendo essa tendência. Assim como se ela rompe um topinho que seja, um fundinho que desse que seja para baixo, ela pode estar sinalizando uma venda. Porém, eu vou marcar todos os topos e todos os fundos? Depende do que eu quero operar. Se eu estiver operando a tendência terciária, obviamente que dentro dela vai ter movimentos de zigue-zague. E conforme esses têm seus rompimentos para cima ou para baixo, sinaliza para a gente a possibilidade da continuidade naquele movimento. Está rompendo topos? Eu vou pensar em compras. Está rompendo fundos? Eu vou pensar em vendas. Então, de uma forma bem simples,
Vou pegar aqui o dia de sexta-feira, por exemplo, do mini índice. E o que a gente vê? O mercado abriu no gap de baixa, rompendo fundos. Ele já havia revertido a tendência. Veja, quando ele sobe, ele deixa um fundo aqui, já rompe um fundo, rompe outro fundo e sai rompendo fundos. Então, tem sentido eu fazer uma compra? Não tem sentido. Só vai ter sentido eu fazer uma compra quando algum topo importante agora for rompido. Qualquer topinho desse aqui que rompeu, eu posso pensar na compra? Pode pensar numa compra, mas inicialmente, pensamento scalp. Por quê? Isso aqui é uma descida de colapso. Qualquer topo e fundo que tem aqui, ele só vai ser um topo e fundo de tendência terciária. A gente, quando vai fazer uma análise de mercado, a tendência terciária ela é utilizada para filtrar o momento que nós devemos entrar numa operação. Mas o corpo de análise do mercado nós faremos sempre na tendência secundária e primária. A gente dá um dezoom no gráfico, é muito simples. A gente dá um dezoom no gráfico. A gente está observando aqui, ó, essa tendência primária é uma tendência de baixa. Dentro do intraday, nós vamos ter os topos e fundos da tendência secundária. Quais são esses topos e fundos? Os topos e fundos da tendência secundária, pessoal, são esses topos e fundos um pouquinho mais amplos, onde dentro dele aconteceu uma tendência terciária. Então, por exemplo, eu vejo aqui ó, que aconteceu uma tendência terciária e um pullback bem profundo, uma retração bem grande. Depois o mercado pegou, subiu, rompeu esse topo. Este topo se torna uma zona para eu pensar numa entrada? Obviamente que sim, galera. Então, se eu for seguir o mercado só com uma linha dessa, ó, bem simples, e operar somente quando tiver marcado uma região e essa região chegar a ser testada e também, obviamente, rompida. Então, por exemplo, rompeu esse topo aqui, ó. Eu já posso pensar numa compra quando o mercado vier testar? Sim. Aí ele rompeu esse outro. Posso pensar numa compra quando o mercado vier testar? Lógico que pode. Qual que é a obrigação do preço? Da mesma forma que ele veio testar essa região, o que ele fez depois? Continuidade do movimento. O que ele fez quando ele veio testar essa região aqui? Ó? Deu continuidade? Não, veio para baixo. Só dele fazer isso, eu já tenho que ter o meu próximo ponto, tanto de alvo, quanto de possibilidade da reversão do movimento. E qual seria? O próprio fundo. Se ele rompeu o topo, eu tenho esse fundo agora. Chegado nesse fundo, ele não me der sinal comprador, ou seja, ele estará numa tendência terciária aqui, ó, caindo, eu já estou vendo. Secundária, terciária, tudo caindo. O que eu preciso aqui? Que esse mercado rompa um topo. Enquanto ele não romper um topo anterior, isso aqui é queda. É simplesmente queda. Dá um desenho no gráfico, rompeu esse fundo, já paro de pensar em compra, pessoal. Só vou pensar em compra ali agora, quando rompeu esse fundo, onde que tem um topo anterior? Eu tenho um topo anterior aqui, ó. Então, se o mercado rompeu um topo anterior, eu posso pensar na compra? Posso pensar na compra. Então, a partir daqui, ó, você veja que o mercado vai começar a testar os fundos. Ó. Ele rompe isso aqui, ó. Rompeu um fundinho aqui, ó. Rompeu. Beleza, o mercado veio, ficou aqui consolidado. Eu fico nessa região de topo. Ele rompeu esse fundo aqui, ó. Rompeu. Quando esse mercado voltar e testar esse fundo, eu posso ter uma venda nessa região? Lógico, é um ponto de inflexão, o mercado está em tendência de baixa, então ele vai buscar zonas de valor para poder dar continuidade ao movimento de queda dele. E essas zonas de valor são topos e fundos? Sim, os rompidos, no caso aqui, fundos rompidos. Então o mercado chega aqui nessa região, ó, eu já vejo que ele veio testar esse fundo. Devo marcar o topo aqui também? Sim, por quê? Porque se esse fundo foi rompido, este foi o último fundo rompido, este topo para mim é importante. Se romper esse topo, eu começo a pensar em compras de forma mais tranquila? Sim. Porém, vejam, pessoal, mesmo na tendência terciária, ocorrem esses chamados topos e fundos da mesma forma. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem topos e fundos, tendência terciária. Eu observo uma consolidação nisso aqui. Se ele romper aqui, nesse teste, eu tenho um trade? Sim. Só que quanto menor o movimento, menor vai ser o range para você especular uma compra ou uma venda. Então, se eu vejo que o mercado rompeu esse topinho aqui, ó, chegou numa região aqui, ó, se ele vier testar esse topo aqui, ó, rompido, eu posso pensar numa compra aqui? Posso. Mas qual vai ser meu alvo? Essa própria região e o preço chegou aqui, ó, essa própria região. Por quê? Porque foi o topo aonde ele chegou. Chegou aqui, ó, price action. Você pode pensar na compra, mas você nunca vai saber se ele vai romper o topo ou não. Perfeito? Então, dito isso, vamos seguir com a nossa linhazinha, com a tendência um pouquinho
mais ampliada aqui, seguindo a tendência do dia. Então eu sei que se romper esse topo, eu poderia pensar em compras com mais tranquilidade? Sim. Se romper esse aqui, ó, eu posso operar? Sim, só que com uma tranquilidade menor. Por quê? Porque essa aqui é só uma tendência secundária que não rompeu o topo relevante da tendência do dia. Então, rompeu esse fundo, sexta-feira, rompeu. Quero seguir aqui o topos e fundos aqui que o mercado for me dando. Você vai perceber, pessoal, que no zigue-zague, ó, o mercado rompe um fundo, ele vem testar esse fundo. Esse fundinho aqui tinha sido testado, ó, percebe que o mercado, na descida, ele veio dando novos rompimentos, voltou, testou. Chegou aqui, ó, já não conseguiu dar tantos rompimentos assim, perfeito? Então ficou essa região de topo. O mercado rompeu, testou, ó, rompeu de novo, testou. Aonde que eu tenho um fundo não testado? Aqui. Posso pensar nessa venda? Sim, ele está fazendo aqui só um pullback. Quando é que esse mercado de fato reverteria? Eu olho aqui o mercado e vejo que ele teve este movimento aqui, ó, e o resto foi colapso. Eu preciso que rompa esse topo agora, está bem longe, né? Então até esse topo aqui, ó, eu devo pensar em vendas? Sim. Se for para seguir a tendência do dia, é vendas. Então você chega aqui nessa região, o mercado vem, mostra para gente que ele não quer mais subir. Lembram-se? Linha de tendência, topos e fundos. Já tem fundinho rompido aqui, ó. Já tem outro fundinho rompido aqui, ó. Já voltou para testar, daqui para baixo é só venda, ó. Volta no topinho, beleza? Ficou preso aqui, rompeu. Topinho não, volta no fundinho. Voltou no fundinho, voltou no fundinho, rompeu. Ficou meio prisioneiro aqui, né? No 50%, ó. Consolidado. Rompeu esse fundo aqui, ó. Volta para testar. Então, com uma simples linha horizontal, você já consegue operar o mercado. Basta saber o que é que você tem que marcar. Ah, rompeu esse fundo, voltou, testou. Rompeu esse fundinho, voltou, testou. Rompeu esse fundinho, voltou, testou. Uma coisa, pessoal, não olvidem e não menosprezem este aqui, ó, porque este fundo aqui, ó, é um fundo de secundária. É um movimento que está fazendo, o mercado está fazendo uma movimentação de continuidade um pouco maior aqui, perfeito? Então esse aqui já tem um movimento um pouco maior. Esse aqui são os chamados topos e fundos importantes que o mercado nos dá. Esse outro aqui, ó, é só para saber o ponto que o mercado pode voltar e fazer um testezinho. Ele está descendo em colapso. Então ele rompe um fundinho, ó, ficou prisioneiro aqui, ó. Rompeu esse fundinho, voltou, testou. Rompeu esse fundinho, rompeu, voltou, testou, enroscou, não rompeu mais fundo, chegamos numa região importante do mercado, beleza? Este fundo aqui é importante. Veja só essa euforia toda, né? Então é um fundo importante. O mercado ali marcou para a gente há muito tempo atrás. Então tá, estamos no fundo importante, o mercado segurou, começou a romper topinhos. Rompeu o topinho, voltou, testou. Rompeu o topinho, voltou, testou e deu a compra. Quando ele rompe um topinho, logicamente que esse topinho rompido deixou um fundo para trás. Se romper esse fundo, eu penso em venda. Rompeu o topinho, rompeu, voltou, testou. Rompeu o topinho? Rompeu. Testou? Não. Ah, testou à tarde. Beleza, voltou aqui no ponto de teste. Pode acontecer uma compra aqui? Pode. Mas antes que ele voltasse aqui, para que eu pensasse nessa compra, rompeu esse outro, voltou, testou. Violou, né? Aqui no caso, não rompeu o fundo aqui, né? Eu sei que eu tenho esse topo para ser testado. Eu estou acompanhando aqui o progresso do mercado. Aonde que esse mercado poderia estabilizar, pessoal, para que eu pudesse pensar numa venda se ele está em tendência de baixa? Podemos dizer dois pontos? Sim, este fundo, perfeito? Ele não deu continuidade, ó, ele travou nesse topo. A gente tem que ter atenção ao seguinte: se eu faço uma venda, esse mercado ele vai ter. Se ele está subindo, eu quero fazer uma venda aqui, ele tem alvos. Então, obviamente que eu devo respeitar esse topo. Esse topo foi rompido. Em sequência, se ele não segura nessa região, ele vem e pode segurar nessa região. Se não segurar nessa região, pode ser que ele tenha um outro fundo aqui. Pode segurar nesse fundo e assim por diante. Em todos os fundos, os topos que foram testados eu já não marco mais. Mas os fundos que eu tiver aqui no mercado, eu marco, porque em alguma região dessa, o preço pode simplesmente segurar e reverter a movimentação pelos compradores acharem uma região já interessante, beleza? Para operar. Então rompeu o topo, rompeu, ó, chegou aqui, ó. Podia ter dado inflexão nesse ponto aqui, sim. Mas você observa, o mercado vai, não dá gatilho nem nada, continua rompendo. Outro ponto seria esse fundo. Não conseguiu segurar, rompeu. Eu tenho esse topo não testado. Segurou nesse topo? Segurou. O mercado aqui, ó, estou no tempo gráfico de 1 minuto. Ele nos dá um gatilho, percebe?
vai, volta, dá um gatilho tipo 3 aqui. Do gatilho tipo 3 ele tem que dar sequência a uma subida. Mas quando ele subir, o que ele pode encontrar por barreira? Todos esses pontos aí, ó. Se ele já venceu esse, ele pode encontrar esse. Se não for esse, pode ser até mesmo uns 50% dessa pernada aqui, ó. Também as zonas de retração de Fibonacci, em seus 50%, pelo menos aí, ó, elas já começam a ser zonas que podem segurar de baixo para cima como resistência, de cima para baixo como suporte. Perfeito? Então, dito isso, temos vendas. É vendas. O mercado do índice é venda até que rompa esse topo. Aqui, ó. Perfeito? Pode consolidar aqui? Pode continuar também, né? Você pode ter feito isso aqui, depois ele pode dar continuidade. Vou falar um pouquinho, pessoal, sobre o mercado externo. O mini Nasdaq, beleza? Vou falar um pouquinho sobre o mini Nasdaq. Estarei a começar a operar esse ativo aqui, beleza? Fora do Brasil. Existem outros aqui, mas hoje eu vou tratar um pouquinho sobre o mini Nasdaq. Como operar o mini Nasdaq? Da mesma forma. Você vai ter topos e fundos, perfeito? Da terciária. Então, quando você observa que o mercado segurou e fez uma movimentação maior, isso é secundário. Esses outros pequenininhos que acontecem aqui é terciária. Então, rompeu, volta a testar. Rompeu, não testou. Existem zonas aqui embaixo que não foram testadas. Obviamente que eu estou vendo isso. O mercado chegou aqui em cima, vamos acompanhar o preço e ver exatamente aonde ele chegou, o que ele deixou para a gente de história. Eu devo marcar sempre topos e fundos. Então, se eu tenho topos e fundos nessa região aqui, ó, eu marco esse topo, esse fundo. Vou pegar aqui uma linha. E como ele violou aqui um fundo de referência, aqui seria um fundo de referência, pessoal. Ó. Por que fundo de referência? Porque esse topo não conseguiu ser rompido. Então, esta região toda aqui, ó, é uma consolidação. Quando o preço chegar de baixo para cima, ele pode sentir? Obviamente que sim. Quando o preço chegar nessa região de baixo para cima, ele pode sentir como foi esse caso aqui. Ó. Ele proporciona as vendas para você, só que essas vendas têm obrigação. Qual seria a obrigação? Se eu tiver uma estrutura altista e faço essa venda, a obrigação dele é romper esse fundo. Se não romper, ele pode continuar subindo, ainda mais que o mercado está na tendência de alta, no caso aqui do mini Nasdaq. O mini Nasdaq em tendência de alta, eu penso em compras. Beleza, pessoal? Em compras. Então, esse fundo chegou aqui, deu um falso rompimento. Beleza? Ele não quis mais... Deixa eu tirar aqui o clima. Só um instantinho, pessoal. Desabilitado. Então, pronto. Então, aqui, ó, fundo marcado. Ele deu um falso rompimento, quebrou estruturas, montou. Salvo engano, aqui teve uma montada de pivô. Vou aproximar aqui. Eu sei que para este fundo, no tempo gráfico de 5 minutos, meu topo anterior está lá em cima. Porém, o mercado aqui, ó, eu vejo uma estrutura altista. Beleza? Essa estrutura altista mostra uma direção para mim. Perfeito? Então, se eu estou em tendência de alta e acontece uma situação dessa, eu devo começar a pensar em compras. Beleza? Utilizar os gatilhos, os melhores pontos do mercado, regiões de alvo, regiões de retração. Se eu tiver uma retração de Fibonacci, o mercado está subindo aqui, ó, numa euforia. Uma retração de 50% é um ponto interessante para eu começar a pensar em gatilhos. Rompeu o topo de novo lá? Rompeu. Eu sei que chegou lá numa região de topo, lá em cima, ali de fundo, né? Rompido. Porém, a tendência está de alta e foi praticamente um falso rompimento desse fundo aqui, certo? Então, se ele sinaliza para mim aqui, ó, uma lambida aqui nesse fundo aqui, praticamente, beleza? E sinaliza para a gente aqui novamente um retorno à tendência de alta, é só você dar um dezoom se ficar com dúvida, botar num tempo maior, se ficar com dúvida, e olhar e falar assim, cara, esse mercado está muito em tendência de alta. Pode botar no 30 minutos e falar assim, o que é isso aqui? Ó? É compra. É compra. Se você tiver com complicação para poder ver no 5 no minuto, no tempo gráfico menor, você olha isso aqui e você vê, é compra. Como que eu posso pensar em vendas? Quando o mercado chegar no topo e não romper o topo. E ele sinaliza para a gente do mesmo jeito, pessoal. Vou colocar aqui no tempo gráfico de 1 minuto. Chegado no topo, o que esse mercado fez para nós? Gatilhos tipo 3, ó, o gatilho. Já não conseguiu romper o topo. O gatilho de venda. Beleza? Olha o que o preço fez. Ó. Gatilho de venda. Aqui, ele já tenta voltar para o topo. Se ele não romper topo de novo, eu posso pensar na venda? Sim, que hora? Quando ele romper um fundo.
alguma estrutura do mercado que tenha um fundo anterior aí, beleza? De preferência. Olha só, rompeu? Eu já começo a pensar na minha venda. Eu estou novamente numa região de topo, onde o mercado simplesmente não quis romper essa região. Esses sinais aqui são os sinais mais poderosos para a gente poder começar a pensar nos gatilhos vendedores a partir dele, galera. Tranquilo? O preço tem obrigação? Obviamente que sim. Se o preço ele chega ali para você, ó, que nem nessa circunstância aqui, ó. Ele está no topo, você está fazendo uma venda de contratendência, mas está vendendo no topo. Um topo que lá atrás já teve um trabalho todo acontecido. Então, se ele chega aqui e quebra uma estrutura, ele tem simplesmente que quebrar os outros fundos também. Cada fundo desse tem que ser simplesmente rompido. Perfeito? Então, teve venda, contratendência. O certo seria esperar agora esse preço voltar a essa região de fundo novamente. Beleza? Já que ele está não, ele está consolidado. Então, o certo é esperar esse preço voltar, já que ele não quis romper o topo. E ver se nessa região de fundo vai dar compras. Se romper isso aqui, ó, esse ponto aqui, o que ele vai estar fazendo? Praticamente um pivô de baixa. Então daí já vem buscar essa região aqui. Ele tem a obrigação de romper cada fundo que ficar aqui para trás, até chegar nessa região aqui. Beleza? Price action, pessoal, é isso. Então, quando comprar, quando vender? Quando romper um topo, você compra. Quando romper um fundo, você pode começar a pensar em venda. Tudo se resume a topos e fundos. O que vale e o que é necessário para que você possa saber filtrar é aprenda a identificar as três tendências. As três tendências. Elas são demasiadamente importantes para o nosso filtro. E o filtro final vem a ser o candle, né? Quando ele gera o gatilho para a gente. Dando uma olhada aqui, por exemplo, no dólar. Dólarinha aqui. O que ele mostrou para a gente, por exemplo, sexta-feira? Olha isso aí, ó. Rompimentos. Ele não chegou a tocar aqui, ó, ele abriu acima disso aqui, e, ó, topos e fundos. Rompeu o topo, veio testar. Rompeu aqui, veio testar. Rompeu aqui, veio testar. Rompeu aqui, veio testar. Rompeu aqui, rompeu, ficou travado. Quando ele fica travado, a gente observa aqui, né? Ficou travado, ficou travadinho, ó. O último topinho foi lá. Qual que foi o último fundo anterior a esse topo? Foi esse aqui. Então ele travou aqui, ó. Travou. E se romper por baixo? Se romper por baixo, vai começar a buscar os topos e fundos do mesmo jeito. Volta aqui, rompe esse aqui, ó. Voltou um tiquezinho, pode voltar até aqui em cima se ele quiser também. Cada topo e cada fundo rompido, a gente marca. Rompeu esse fundo aqui é mais importante? Sim. É uma tendência um pouco maior. Essa aqui já é uma secundária para nós, beleza? Então esse ponto poderia acontecer compra aqui. Este fundo poderia acontecer compras aqui. Quando que eu compro, quando que eu vendo? Se o mercado está caindo, era romper um topo anterior, né? Já que o mercado está fazendo uma estrutura de baixa. Se ele trabalhar por baixo disso aqui, na volta do preço pode acontecer venda aqui? Pode. Nesse topo aqui, ó, pode acontecer compra? Pode. Quando que eu compro? Espera o mercado romper uma estrutura, galera, para começar a operar, porque daí te dá um pouquinho mais de vantagem. Às vezes o mercado chega aqui, ó, dá um gatilho, você vê, ó, não desenvolve. Então se você vê que ele tem uma estrutura, espere essa estrutura ser rompida, aí já começa a favorecer melhor para você gatilhos compradores que acontecerem, beleza? O mercado vai te favorecer muito mais nos gatilhos compradores que aparecer. Aí você vai ter que simplesmente marcar cada zona de topo desse e ele vai ter que dar continuidade ao movimento. Pode travar um pouquinho? Pode. Nessa travadinha, o que ele não pode fazer? Romper fundos. Ele rompe esse fundo, já era. Beleza, turminha? Então eu vou começar a trazer algumas coisas sobre o mercado de fora. Eu vou começar a operar lá também. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Agradeço a atenção de todos vocês, agradeço pela oportunidade aqui. Espero que, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa o likezinho para fortalecer, pessoal. Não custa nada, tá ok? E deixa a inscrição aí. E tamo junto até o próximo vídeo. Bom final de semana, pessoal.